Bom, e chegou a hora então de prepararmos o nosso risoto, um risoto de calabresa muito simples e é extremamente sensacional. O sabor dele é incrível, gente. Risoto que é a dúvida de muitas pessoas de como fazer, que arroz utilizar, como deixá-lo cremoso no final, qual que é o ponto do arroz, né? Ele tem que ficar bem macio ou ele tem que ficar al dente? Então, vamos tratar sobre todos os assuntos, todas as dúvidas de vocês agora com o nosso risoto, iniciando pelo caldo. Você precisa de um caldo bastante saboroso para preparar o seu risoto. Todo risoto, gente, a gente utiliza algum caldo como base de preparação. Nunca cozinhamos ele com água e mais nada. É simplesmente um caldo bem trabalhado, que no caso a gente vai fazer um caldo de legumes, simples assim, tá? Como eu quero esse risoto ele um pouquinho mais claro, não quero dar muita cor para o meu arroz, eu vou fazer um caldo aqui sem desenvolver a coloração dos meus vegetais. Bom, se você fosse fazer de repente um caldo de carne que precisa ser escuro, mais puxado, você colocaria esses vegetais, que é a mistura de cenoura, cebola e salsão, né? Você iniciaria fazendo a torra dele, você ia selar bem até desenvolver bem aquele tom caramelizado. Como eu não quero cor, então eu já vou colocá-lo diretamente em contato com a água, tá, gente? Tem água fervendo aqui. Vou colocar numa panela um pouco maior. Você viu que eu nem preparei o fundo, absolutamente nada. Essa água aqui eu estou utilizando para retirar o sabor dos meus vegetais, começando pela cebola. Vou colocar também o salsão e vou colocar também a cenoura. A partir do momento que eu entrei com todos esses vegetais, a água podia estar bem quente no início? Podia, devia até mesmo para você ter uma agilidade maior na sua cozinha. Agora, esse momento que eu entrei, eu vou manter bem baixinho, como se fosse uma infusão, não vou deixar ferver muito, porque quanto mais ferver, mais a água evapora e menos caldo você vai ter no final. Então, esse é o momento ideal de você deixar o fogo bem baixinho. Ele vai apurando, ele vai concentrando. Por fim, depois de 40, 50 minutinhos, que é o tempo que fica cozinhando, você vai ter um caldo com essa textura. Eu gostaria de mostrar aqui pelo menos a aparência dele, ó, que é uma aguinha. Ricardinho, chega aqui, por favor. Ó, que é uma água como se fosse um chazinho, tá vendo? Ela fica mais amarelada. Então, essa água aqui, o que tem? Ela já tá com o sabor da cenoura, tá com o sabor da cebola e também do salsão. Essa é a água que nós vamos utilizar para cozinhar o nosso risoto. Toda a água que a gente utiliza, no caso, o caldo, para cozinhar o arroz, ela precisa estar quente, tá? Então não precisa estar fervendo, mas ela precisa estar quente para que não tenha um choque térmico no momento do cozimento. Então esse caldo eu vou mantê-lo aquecido até o momento de eu ter que entrar com ele na panela para cozinhar. Bom, toda a base de risoto a gente utiliza cebola e utiliza alho também. Então para isso eu vou fatiar aqui uma cebola rapidinho, fazer corte em cubinhos. Vamos dar uma olhada na nossa caponata depois também, Gu? Só para ver como é que ela tá ali. Porque essa caponata a gente está fazendo ela na hora. No início do programa, pessoal, você que não estava ligado com a gente, ou que estava, nós fizemos uma receita de uma caponata. Essa receita de caponata, eu coloquei ela no forno e fiquei de mostrar para vocês como que vai ser a preparação dela. A caponata que está aí à esquerda da sua tela, são esses vegetais que foram bem grelhadinhos aí no forno e agora eu estou soltando um aí para vocês verem, tá? Nesse meio tempo, estou aqui, ó, fatiando uma cebola para iniciar o processo do risoto, tá bom? Então, ó, vou fazer ela em cubinhos aqui. Maravilha, já tenho ela aqui bem picadinha, ó, bonitinha, que é a cebola que a gente vai utilizar para iniciar a preparação do arroz. Nesse momento, eu não gosto de uma panela muito quente, por quê? A exemplo do caldo, eu não quero desenvolver muita cor nos meus vegetais, eu não quero deixar o meu arroz escuro, quero deixar ele com uma tonalidade mais clarinha. Então, panela a temperatura média nesse momento, você vai entrar com a cebola e com azeite. E eu também vou agora, ó, deixei aqui do lado de fora, vai puxando. E agora eu vou entrar também com um dentinho de alho. Essa aqui é a base para a gente cozinhar o arroz do risoto. Ó, já tirei aqui a casca dele. O fogo aqui voltou. Vou voltar com ele para cá.
Porque esses fogos de indução, fogo de indução aqui, se você tira da chama, ele desliga, desativa sozinho. Então, um alho fatiadinho. Esse alho no final, você não vai senti-lo, ele vai desmanchar na preparação, então o corte dele aqui não tem muita importância. Pode picar em cubos grandes, pode picar em fatia, da maneira que você quiser. Então estou refogando alho, cebola no azeite, sem desenvolver a cor. Eu estou simplesmente suando, que é o refogar, tá? Ótimo. Uma vez que você já suou o seu, refogou a sua cebola com alho, a gente vai colocar aqui agora o arroz. Esse é o início do processo, tá, gente? Então, ó, vou colocar o arroz aqui. Arroz arbóreo que eu estou utilizando. Existe o arroz Carnaroli também, que é indicado para fazer risoto, ou o Vialoninano. São esses 3 tipos de arroz que são os mais comuns para se fazer risoto. Qual que você acha com mais facilidade no mercado? Com toda certeza é o arbóreo, tá? O Carnaroli já é um grão menorzinho. Eu gosto do corte do Carnaroli. É um arroz que eu utilizo bastante aí nas preparações do meu risoto. Porém, ele já é um pouquinho mais difícil de se achar. Ó, tô com a calabresa aqui agora. O que eu tô fazendo? Tô tirando aquela pele da calabresa. Que é uma pele que ela é resistente na hora de você cozinhar. E ela deixa a sua calabresa com aquela crocânciazinha que não é legal dessa pele, desse residual de pele, tá? Então, ó, você vai puxando e vai retirando essa capa. Se tiver dificuldade, vem com a faquinha aqui para dar uma soltadinha e ó, e puxa. Ó, beleza, ó, soltou por inteiro. Importante demais tirar essa pele da calabresa, tá, gente? Em todas as preparações, a gente sempre tira, nunca utiliza a pele, tá? Então, tirei ela toda e agora eu vou fazer o corte da calabresa. Enquanto isso, eu estou aqui refogando o arroz, que no caso é o arbóreo, com cebola, com alho e azeite. E nesse momento eu estou fatiando também a calabresa, tudo ao mesmo tempo. Para fatiar a calabresa eu vou fazer aqui finas fatias dela, inicialmente, e depois eu vou cortá-las em cubinho. Ó, aqui, beleza. Aí você vem fazendo primeiro uma fatia, depois você vai fazer tirinhas e por fim você vai fazer os cubos. Ótimo. Esse cubo aqui eu já quero entrar logo no início do processo, junto com o arroz e dar uma refogada antes da gente entrar com o vinho branco. Chefe, vinho branco é essencial para fazer o risoto? Ou seja, se eu não tenho vinho branco em casa, tenho todos os outros ingredientes, eu ainda assim posso fazer o risoto e ele ficar gostoso? Pode, gente, sem problema algum. O vinho, ele entra nesse momento ali inicial, claro, para dar o sabor, que ele é um sabor, ele tem um pouco da acidez, então isso é importante. Ele entra também para ajudar a selar, o seu arroz, ou seja, ele vai criar aqui uma capinha que vai envolver o seu arroz e essa capinha, ela vai soltando aos poucos e o amido do arroz, ele vai saindo em doses, não vai sair tudo de uma única vez, então vai ser em doses. Por isso que entra o vinho no início do processo. Mas antes dele, eu vou entrar com um pouquinho de calabresa aqui também, ó, para refogar junto, tá? Essa calabresa, ela já vai começar a dar o sabor para o arroz. Ela já vai começar aqui no momento do início do cozimento, ela já vai começar a dar esse defumado gostoso que nós queremos no nosso arroz de calabresa. Ó, tá lindo, refoguei, vou colocar aqui o vinho agora. Caso você não tenha o vinho em casa, esse primeiro momento você já pode começar a entrar com o caldo de legumes. Mas eu sempre gosto bastante do vinho, porque ele dá sabor e ele ajuda a envelopar o arroz, como eu disse agora há pouco, tá? Então, ó, passo inicial, esse vinho aqui, ele vai evaporar, ou seja, o álcool dele vai todo embora, o que significa que qualquer criança pode comer esse prato depois, sem risco algum de estar alcoólico, tá, gente? Esse álcool, ele vai realmente todo embora aqui. Quero mostrar para vocês agora como ele vai ficando, ó. Forma aqui como se fosse uma natinha na parte de cima, o álcool vai todo evaporando, você sente ele presente na fumaça e vai ficando só o residual do sabor do vinho junto com a calabresa e por aí vai. Estou temperando com um pouquinho de sal
e já um pouquinho de pimenta, não o suficiente para já deixar meu prato finalizado, só para ele já ganhando um sabor desde o início e já ficando maravilhoso. Bom, vou esperar esse vinho aqui agora, ele vai precisar evaporar todo, vai precisar secar completamente antes de eu começar a entrar com o meu caldo de legumes que eu preparei logo no início. Antes desse processo, vamos chamar novamente a nossa redação de jornalismo com Maiara Bachanello, que tem mais novidades pra gente. Maiara, obrigado, Maiara, até já. A gente está aqui no processo agora do risoto, tá? Estamos fazendo aqui um risoto de calabresa. Antes de chamarmos a redação, eu tinha colocado o vinho, deixei o vinho evaporar como um todo, como vocês estão vendo aqui, ó. Olha só, evaporou. Então, nesse momento, é a hora de começarmos a entrar com o caldo que trabalhamos anteriormente, fizemos um caldo de legumes, olha como é que ele está aqui, ó. Então aqui tem cenoura, tem cebola, tem salsão. Eu falei que eu não ia deixar essa água ferver, ela vai ficar numa temperatura baixinha por aproximadamente 40 minutos, então eu vou ter um volume grande de caldo no final, ele não vai evaporar e por fim eu vou ter um caldo saboroso para cozinhar o meu arroz. O arroz arbóreo é o seguinte, ele não funciona jamais em banho-maria, gente. Arroz de risoto é panela quente, tá? O tempo inteiro. Aí você fala, chefe, e se eu precisar interromper o cozimento dele? Não tem problema, desde que você interrompa até a metade do cozimento, que significa os 10 minutos iniciais de cozimento. Você pode interromper ele no momento que ele já estiver seco, ele não pode estar banhado em caldo, tá? Então, caso você esteja com ele banhado em caldo, ele está ultrapassando os 10 minutos, retire esse excesso de caldo, leve ele para uma assadeira, abra ele o mais rápido possível para já cortar a cocção, ou seja, ele vai esfriar e ele vai se manter durinho ainda. Aí tudo bem, depois você vai pegar esse arroz e vai voltar para o processo inicial. Entra com caldo quente e faz a finalização dele. Agora, nunca em panela com temperatura baixa, o arroz ele realmente precisa de temperatura alta para fazer o cozimento, tá? Então, ó, e a exemplo do nosso outro arroz, que a gente bota a água lá e larga, esse aqui, gente, por ter bastante amido, isso eu quero mostrar para vocês, ele é um arroz que ele tem uma babinha, né? Ele tem uma colinha, né? Que é esse amido que ele vai soltando, deixa a água mais gelatinosa. Então, por ele ter bastante amido, a tendência dele de grudar no fundo é grande. Por isso, você tem que mexer o tempo inteiro e nunca colocar todo o caldo de uma única vez. Normalmente, você usa aqui para cada uma quantidade, uma xícara de arroz arbóreo, você vai utilizar de 3 a 4 xícaras de caldo. Ele infla bastante, ele cresce bastante, por ele ser bastante poroso, ele puxa bastante caldo, entendeu? É um arroz que não para de puxar caldo jamais, então ele acaba crescendo bastante nas preparações. Por isso, a gente vai colocando aos poucos, vai sentindo a textura dele, tá? E daí você vai sempre trabalhando também o sabor nesse momento. Olha só, eu nunca boto mais caldo do que isso. É sempre de pouco em pouco, tá? Muito bem, gente, esse arroz aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai cozinhar devagarzinho, ele vai chegando no ponto. Eu já piquei aqui um pouquinho dessa calabresa, olha só que maravilha. Vou colocá-la aqui para dar uma seladinha, para ela ficar bem crocantezinha e bonitinha, porque eu vou finalizar com essa calabresa depois. Mas antes, gente, de eu entrar com o restante do caldo, finalizar esse prato maravilhoso, que fica aqui uns 20 minutinhos na panela, a gente tem mais um recadinho para vocês. Bom, continuo aqui nos trabalhos, na panela. O arroz, como eu disse para vocês, ele vai chupando bastante o caldo, ele já está aqui na fase final dele, tá bom? Estou colocando aqui o último caldo para iniciar a finalização. Estou fazendo aqui um risoto de calabresa para você que está ligando agora aqui na Band. Estou preparando aqui um risoto de calabresa maravilhoso. Tem uma calabresa que entrou bem no início do processo, que é essa que está dentro da panela, e uma que eu fritei para fazer a finalização. Essa aqui já está bem douradinha, já está bem gostosa. Então você vai ter duas texturas de calabresa aqui dentro ainda, uma mais macia que foi cozida junto com o arroz e uma crocantezinha, douradinha por cima, tá? Ó, estamos aqui então agora já na fase final, o arroz ele já está no ponto que eu gosto. E qual que é o ponto que eu gosto, gente? Ele já não está mais tão branquinho no meio, você consegue ver
quando o arroz está bom? Isso eu garanto para você. Quando ele está muito branquinho no meio, que você consegue ver o grãozinho esbranquiçado no meio, significa que ele ainda está durinho. Se ele começa a ficar mais transparente, é o ponto que você quer. Você pode ver, ó, que esse aqui, ó, ele está mais branquinho no meio e a parte de fora já vai ficando transparente. Então significa que o seu arroz ele já está quase no ponto. E o quase no ponto, gente, é o tempo de você finalizar, colocar num prato, fazer o serviço, ele vai continuar cozinhando, ele vai continuar sempre cozinhando, porque o calor vai fazer com que isso aconteça com ele, tá? Bom, finalização. Momento de você agora baixar bem o fogo, tá? Vamos tirar ele daqui, porque quanto mais quente tiver nesse momento, mais dificuldade você vai ter para agregar os sabores aqui no seu arroz. E os sabores é o que a gente vai colocar agora? O queijo parmesão e a manteiga. Se tiver muito quente, muito fervendo do jeito que está aqui agora, você vai ter bastante dificuldade para agregar e envelopar o seu arroz num creme único, tá? Então, tira ele do fogo nesse momento. Vamos colocar aqui uma manteiga. Essa manteiga ela tá geladinha, tá, gente? Gelada por quê? Uma manteiga gelada, além dela já dar mais cremosidade e brilho, ela firma melhor, né, no momento que ela entra aqui no seu caldo, tá? Então ela acaba ficando mais firme. Coloquei a manteiga e vou colocar também agora um pouco do queijo parmesão que eu estou ralando aqui na minha tábua. E o queijo parmesão, além de dar sabor, ele também vai ajudar a firmar o seu molho, ou seja, o molho e o arroz ficarão uma coisa só, eles não ficarão desunidos. Então vem aqui batendo bem, olha só como vai ganhando cremosidade, olha. Então é isso, manteiga gelada ajuda muito. O queijo ralado nessa finalização, já tirei do fogo, tá? Porque tá muito quente. Então, ó, tiro do fogo, coloco aqui uma colherinha agora de extrato de tomate, porque eu quero uma corzinha mais gostosa nesse meu arroz, uma cor mais saudável, menos pálida. Então, ó, ele ganha aqui uma corzinha bonita. E eu venho aqui agora, ó, mexendo. Uma panela funda nesse momento agora vai te ajudar bastante. Você vê que ele continua líquido, né? Ele não tá um arroz seco. Se atente bastante nessa finalização, porque é assim que um risoto é finalizado. Nesse momento final, você precisa bater bastante para incorporar todos os líquidos aqui dentro, tá? Enquanto você sentiu que não incorporou, você continua batendo. Ele vai, de certa forma, perdendo esse excesso de calor e o arroz vai incorporando todo o líquido e deixando ele mega cremoso, como deve ser, ó, com bastante paciência. É isso, tá na hora de provar o sal. Tá faltando um pouquinho de sal. Vou colocar aqui. Lembrando que eu vou colocar uma calabresa por cima no final, bem salgadinha. Então, não capricha muito no sal. E também eu gosto de finalizar sempre o meu arroz arbóreo com um pouco de azeite. Não tem problema. Um azeite extra virgem agora vai muito bem também. Maravilha. Olha isso. Olha isso. Que coisa linda, cremosa que fica o nosso arroz. Feito aqui, ó, instantaneamente para vocês, viu, gente? Especial. Vamos ali agora então fazer a nossa finalização. O arroz arbóreo, o risoto, ele, infelizmente, gente, ele não espera. Então, assim, sirva ele no momento que as pessoas já estiverem sentadas na mesa, porque depois, se ele ficar aqui 10 minutinhos, 20 minutinhos, ele vai perder toda a cremosidade dele. O arroz ele vai puxar todo esse caldo e ele vai ficar com o aspecto unidos venceremos. O arroz já não vai estar mais al dente, não vai ficar legal. Então, por isso, eu sempre sugiro servir assim que você retirar da panela. Vou fazer aqui agora, então, o serviço, tá? Tá cremoso. Eu tenho aqui um prato fundo. O risoto a gente sempre serve em prato fundo. Ó, e agora eu venho colocando ele aqui por cima, muito cremoso, bastante saboroso. Foi finalizado com manteiga gelada, finalizado com parmesão ralado na hora. E eu vou colocar aqui também a minha calabresinha que eu fritei, polvilhada por cima, para finalizar. Além de dar aqui uma bela de uma aparência,
ela também vai trazer uma crocância, um salgadinho especial para o seu arroz. Aí daí vem uma dica também, gente, se você quiser uma amêndoa laminada, vai ficar legal, entendeu? Você pode colocar, então fica a critério de vocês. O mais importante é respeitar esse processo da manteiga gelada, o queijo parmesão, para que você finalize o seu arroz bem cremoso nesse momento que eu vou mostrar aqui para vocês agora o resultado, tá? Olha só isso aqui, ó, olha como é que ele tá úmido, tá cremoso, tá gostoso. Vou pegar uma calabresinha aqui, eu tenho mania de queimar minha boca, né? Eu tenho essa mania besta de queimar a boca quando eu como, porque eu como as coisas bem quentes. Ó, o arroz ele tá com uma textura maravilhosa, ele fica quase grudando no dente. Por quê? Ele tá crocante, é como se fosse uma massa, ele tá bem al dente. Você tem duas texturas aqui de calabresa, uma crocantezinha que você sente na hora da mordida e uma bem macia. Risoto simples, barato demais, gente, que agora pode ser feito especialmente por vocês, tá bom?